Você se lembra, não é? Quase todas as histórias antigas que você leu terminavam dizendo que a heroína se casava com um príncipe encantado e pronto. Iam viver felizes para sempre e estava acabado. Mas o que significa viver feliz para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família no domingo para comer macarronada? Quer dizer que a felicidade é não viver mais nenhuma aventura? Como é que alguém pode viver feliz sem aventuras? Ah, não pode ser. Não é possível que heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da vida assistindo ao tempo passar feito novelas de televisão. É preciso saber o que acontece depois do fim. O mundo reapareceu. Fada chamada Morgana que estava aprisionada. Zé Literário. E hoje eu vou falar desse livro aqui, Nando Pessoa, Poemas para Crianças. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo no nosso canal Zé Literário. Hoje eu vou falar desse livro aqui, O Fantástico Mistério de Feiurinha. Foi escrito por Pedro Bandeira e foi publicado pela editora FTD em 1986 e foi ilustrado por Avelino Guedes. O livro conta a história da visão de um autor iniciante que ele fica pensando que se todas as histórias começaram há muitos anos atrás, como diz no início das histórias, sem nenhum muito a menos, nem um muito a mais, significa que todas elas começaram e terminaram ao mesmo tempo. Certo dia, este escritor recebeu a visita de um lacaio chamado Caio, que falou para ele que a senhora Dona Branca Encantado, que era encantado porque ela se casou com um príncipe encantado e ficou com o sobrenome do marido, e a Dona Branca Encantado recebeu uma visita da Dona Chapeuzinho Vermelho, que falou pra ela de um babado do reino. Feiurinha, a princesa Feiurinha havia desaparecido. Então chegaram depois, além da Branca de Neve e da Chapeuzinho Vermelho, chegaram a Dona Rosa Flor, a Rapunzel, a Bela Adormecida, a Cinderela e a Bela da Bela e a Fera. E todas elas ficaram discutindo sobre por que a Feiurinha havia desaparecido. Então, elas pensaram, talvez a gente possa encontrar na história da Feiurinha uma pista para saber onde ela está. Só que aí nenhuma das princesas conseguia se lembrar da história da Feiurinha. Ninguém conseguia se lembrar. Então, elas concluíram que poderiam pensar no autor da história. Quem era o autor da história da Feiurinha? Elas também não se lembravam. Então, pensando nesse negócio dos escritores, elas perceberam, talvez um escritor possa nos ajudar. As 7 princesas foram atrás de um escritor que pudesse ajudá-las. Foi então aí que elas tiveram a ideia, para não ter que ficar andando, viajando muito, elas tiveram a ideia de falar pro Caio, o lacaio, para poder procurar algum escritor. E foi aí que ele achou o escritor que está narrando a história. O escritor que está narrando a história, ele falou aqui no livro que ele pensou que depois que aquele louco fosse trancafiado novamente na cela do hospício que ele fugiu, ele poderia até fazer uma visitinha e usar uma das ideias loucas desse louco para poder criar umas histórias maravilhosas assim, né? Só que aí, logo depois, ele recebeu a visita da própria Branca de Neve. Como ele achou que aquela era uma história inventada pelo Caio, o lacaio, ele simplesmente achou assim, tipo, né? É mentira. Então, eu não vou me interessar em procurar a Feiurinha. Mas quando ele viu a Branca de Neve, ele percebeu que era verdade e que a Branca de Neve era a Branca de Neve. Ele viu a Branca de Neve e todas as outras 6 princesas. 6 princesas não, né? 5 princesas, porque uma delas é Chapeuzinho Vermelho, que não se casou, então não virou princesa. Foi aí que eles ficaram procurando, mandando cartas para vários lugares do mundo, mas a resposta era sempre a mesma. Feiurinha? Nunca ouvi falar. Ninguém sabia da Feiurinha. Então, as 6 princesas e a Chapeuzinho Vermelho foram procurar junto com o escritor e com a empregada do escritor, que era Jerusa, eu acho. Eles foram lá procurar pela Feiurinha, ficaram mandando cartas, mas eles não conseguiam achá-la. Foi aí que as princesas e o escritor perceberam que a única pessoa que sabia da história da Feiurinha era
empregada que estava com eles o tempo inteiro. E foi aí que a empregada contou a história para eles da feiurinha, que ela era a única que conhecia. Depois da história ser contada, eles viram que aquela história era maravilhosa, melhor do que todas as outras. Se vocês quiserem saber da história, tá aqui dentro do livro. E aí, elas perceberam que a feiurinha tinha desaparecido porque era uma história que ninguém mais se lembrava, tinha ficado esquecida. E era por isso que todas as princesas ainda existiam. As 7 princesas aqui, a Chapeuzinho Vermelho, elas ainda existiam porque as histórias delas sempre eram conhecidas, que todo mundo lia e relia sem se cansar. Mas a feiurinha acabou sendo esquecida, a história da feiurinha, e por isso ela acabou não sendo lembrada, e aí ela sumiu. Então as princesas, então todo mundo percebeu que deveria ler e reler a história e contar para as outras pessoas, para todo mundo conhecer a história da feiurinha e a feiurinha voltar à vida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o seu like, clicar no sininho para poder receber todas as notificações do nosso canal e clicar no botão vermelho de se inscrever, que aí você não vai perder nada do nosso canal aqui, nada das nossas resenhas literárias. Então é isso, pessoal, e tchau!